Na continuidade na nossa aula, tá? A gente vai falar também a queda de imunidade, tá? Que é uma coisa que a gente precisa, logicamente, perceber, tá? Na pediatria muito rápido, tá? Na verdade, a queda de imunidade a gente tem que perceber tanto em adulto, criança, até a neonatologia, tá? Então, porque a diferença do adulto da criança é que a criança ela se trata muito rápido que o adulto, né? E o adulto a gente pode logicamente reverter a situação, a criança não, tá? Então a gente precisa muito, tá? Então a gente vai logicamente observar, tá? Então observar o que? Muitos resfriados, tá? Se a criança está tendo muito resfriado, pega muito fungos, bactérias, alguma coisa, né? A gente precisa ver, tá? A gente precisa, logicamente, perceber se ele está tendo uma imunodeficiência, porque está rebaixando muito, tá? A questão da imunidade. Então a gente precisa perceber isso, tá? Virose, as crianças pequenas até os 3 anos de idade, tá? Eles têm um sistema imunológico, logicamente, imaturo. Isso a gente já viu, tá? Por quê? Porque ele não está tão desenvolvido, tá? E pode, logicamente, facilitar para a questão de viroses, tá? Em creche também, tá? Quando frequenta creche, tem criança que, logicamente, junto com a outra, se a outra tá doente, aí uma criança também fica doente, tá? Mas isso também não significa que exista, logicamente, uma queda de imunidade por conta disso, tá? Pode ser que a criança, ela já tenha isso, né? Ela já nasceu com isso, né? Também da questão de uma deficiência de imunidade, tá? Que são aquelas crianças que precisa logicamente trabalhar a parte de imune, tá? Que ali precisa tomar medicamento, precisa tomar logicamente umas injeções que são vacinas, tá? Para imunidade, tá? Isso acontece muito com pessoas que tá com uma deficiência na imunidade, tá? E criança tem isso, tá? Continuando, logicamente, a queda de herpes, tá? Labial ou genital, tá? Que pode acontecer, tá? Aquelas herpes que sai e volta, tá? Então, de repetições a gente precisa ver, né? Escorrimento, tá? Quadros, né? Mais relacionado a estresse, hábitos de vidas, tá? Por exemplo, tá? Criança, tá? Principalmente as meninas, às vezes a mãe ensina elas limparem, né, a questão do órgão genital, né, e ali começa a ter um escorrimento, infecção urinária. Para as crianças tem que tomar muito cuidado, porque aí cai a questão da imunidade, sim, viu? Infecções, tá? Então tem que tomar muito com isso, tá? Esses escorrimentos de quadros que são mais são muito mais relacionadas aos estresses, hábitos de vidas, tá? Tem que tomar cuidado. Criança, ela não pode ter estresse, tá? Criança não é para ter estresse, mas muitas têm, tá? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, porém são enquadradas, tá? Essas doenças na infância, né? Então, assim, são encontradas essas doenças, na verdade, em infância. O diagnóstico, logicamente, tá? Então, a suspeita, tá? Que indica, logicamente, o que está acontecendo, tá? Com as crianças. Além disso, teste, tá? Questão de laboratórios, tá? Então, na verdade, esses testes são exames laboratoriais, na verdade, tá? Que ele vai pedir alguns exames específicos, tá? Os gerais específicos, tá? Para saber, logicamente, para avaliar, logicamente, essa imunidade. Os gerais, vocês sabem, urina, tipo 1, urocultura, não é? E ele vai pedir, logicamente, testes para saber como que tá? A imunodeficiência, tá? Tratamento de imunodeficiência, tá? Tudo depende do quadro, tá? Do diagnóstico, tá? Então a gente trabalha muito com diagnóstico, tá? Em algumas situações não há condições, tá? Necessidade de tratamento específico, tá? A criança ela vai adquirindo imunidade, tá? Mas muitas das vezes,
tá? Deve ser logicamente tratada com antibiótico, tá? Imunoglobulina. Isso daqui é aquelas vacinas que eu falei, tá vendo? Para repor, tá vendo? Um anticorpos, tá? Que são vacinas, tá vendo? Opa, saí da onde eu tava, tá vendo? De vacinas, tá? Que o médico ele passa, tá? Para criança, tá? Olha que bonitinho. As principais doenças, tá? Em crianças, logicamente pneumonia, tá? As infecções, tá? De pneumonia bacteriana, tá? Também pneumonias virais, com os brônquios, diarreia, tá? Sendo logicamente prematuridade, abaixo do peso, tá? Tudo isso pode acontecer, tá vendo, ó? Tá? Recém-nascido, tá? Uma série de complicações que pode vir levar à morte súbita, tá? Desse RN ou logicamente dessa criança, tá? Infecções, logicamente, que são outros problemas do recém-nascido, tá? Que acontece muito, tá? Recém-nascido, ele adquire muita questão de infecções, por isso que a gente não pode pegando ele e se pegando outras pessoas, tá? Por conta disso, porque senão a gente leva a doença para eles, tá? Anomalias congênitas, tá? Defeitos, tá? Que não são tão comuns, mas infelizmente aconteceu, não é? Essas anomalias, tá? Que pode ser graves ou não, tá? Que aí precisam de um tratamento, ou logicamente a gente já falou sobre a hidrocefalia, né? Que pode acontecer, tá? Anencefalia também que pode acontecer, tá vendo? São anomalias, né, que pode acontecer, tá, no corpo, tá? Complicações no parto, tá? Asfixia pode acontecer, que é falta de oxigênio, tá? Um trauma, um acidente durante o parto, tá? E isso vai ter risco bastante, tá? Asma, tá? Desnutrição, tá? Que pode existir o tipo de desnutrição, tá? Isso acontece em toda criança, tá? Depressão, tá? Sim, criança também pode acontecer, tá? Um fato de risco para a questão de depressão é o histórico, tá? De pessoas de abusos sexuais, tá? Então, isso daqui, cáries, tá? Que pode acontecer. Essa questão do quadro de depressão aqui, gente, é bem complicada, porque aí a gente vai entrar na parte de pedofilia, né? Que acontece, tá? Mas essa parte de pedofilia é bem complicado. E isso daqui a gente vai conversar sobre depois, tá? Sobre pedofilias, principalmente em criança, tá? Alergias, não é? Que pode acontecer, não é? Então, muitas crianças podem sofrer quadro, não é? Que tem alérgico, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Acontece muito isso, tá? Tem 3% de crianças, tá? Sofre um quadro alérgico, tá? Segundo, logicamente, a Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Tem origem, logicamente, também com a alimentação, tá? Às vezes a alimentação, proteína, tá? O corante também, as crianças podem ficar alérgicas, tá? As principais doenças, tá? Infecções no ouvido, tá? Que são chamadas logicamente de otite, tá? A médica logicamente sugere, tá, um acúmulo aí de secreção no canal auditivo, tá? Também logicamente resfriada pode acontecer, tá? Ou logicamente próprio do leite, que pode escorrer, tá? E pode logicamente da questão horizontal e pode atingir também a questão
do ouvido, tá? Questão de acúmulo, proliferação de bactéria, tá? Também pode acontecer, tá? Também tem a questão das infecções de gargantas, tá? Questão da faringe, tá? Amigdalite, infecção da garganta, que pode causar logicamente por vírus e bactérias, tá? Tipos virais frequente, tá? 2 anos, o que tá acontecendo, tá tendo muito episódio, muito isso, tá? Contaminações por conta de vírus, bactérias, tá? Ou parasitos presentes em águas, alimento, contaminação, tá? A questão do organismo, que pode provocar logicamente vômito, tá? Flatulência, diarreia, dores abdominais, tá? Que a gente sempre precisa ficar muito atento a isso que a gente dá para a criança, que pode, logicamente, com uma desnutrição e desidratação, a criança pode vir a falecer, tá? Catapora, cachumba, tá? Rubéola, tudo isso a gente já falou um pouquinho sobre as vacinas, tá? Causada por vírus, tá? Doenças transmitidas, tá? Por meio de salivas, tá? Que levam de 5 a 14 dias para entrar, logicamente, em remissões, espontâneas, então que vão ser eliminadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? A gente também tem refluxo, tá? Então crianças que têm bastante refluxo precisa tomar medicamento, e criança que pode, logicamente, broncoaspirar, então tem que tomar muito cuidado. Até mesmo a mãe dando leite pode acontecer isso, tá? Ele ocorre quando o alimento chega até o estômago, tá? E ali ele volta por conta do esôfago, tá? Para o esôfago, e aí tem a questão do refluxo, tá? E ali ele devolve para o esôfago, e o esôfago pode subir diretamente para a traqueia e ali broncoaspirar, tá bom?